Muito boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo ao canal Mastermind TI. Meu nome é Fernando Vargas e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre backup no Proxmox. Vamos então fazer um backup dessa VM. Lembrando que para que eu consiga fazer um backup eu preciso ter um disco para receber esses backups. Por padrão, o Proxmox, quando a gente faz a instalação padrão dele, ele já cria aqui para mim o local, o storage local, e o storage local pode receber discos de backup. Ele também pode receber ISOs e container templates. Né? O LVM, o local LVM não pode receber backups, eu não consigo botar backups porque ele é um volume do tipo LVM TIM. Tá? Então, caso eu queira, né, colocar mais um disco, anexar mais um disco a esse servidor, né, coloquei um HD novo lá, só para receber backup, eu tenho que inicializar esse disco antes e quando eu for inicializar, eu tenho que, né, colocar ali que ele vai receber backups, né? Então, se eu fosse anexar esse disco, seria em PVE, em discos, ele já iria aparecer aqui para mim. No caso, eu até tenho um disco Toshiba, tá? Mas eu vou estar fazendo a inicialização desse disco em outra aula, onde a gente vai falar só de disco. Mas eu teria que adicionar ele aqui e configurar esse novo storage como permissivo para receber o tipo de conteúdo backup. Se eu quiser montar um storage de rede, eu teria que vir em Data Center, né, ou um storage que já existe, só trazer para dentro do Proxmox eu teria que ir em Data Center, storage, e eu iria adicionar por aqui. Né? E quando eu vou adicionar, eu digo em qual nó eu quero que ele apareça, se eu quero que apareça em todos, caso for um nó de rede, né, um compartilhamento de rede. Aqui eu vou dar, né, os dados, e aqui em conteúdo, eu vou selecionar qual tipo de conteúdo ele vai receber. Tá? Posso selecionar todos, mas evidentemente eu tenho que verificar aqui o que é mais conveniente estar colocando nesse storage. Por exemplo, se for um storage de rede, como uma rede lenta, não é interessante que eu utilize discos de imagem nem containers. Né? Vai se tornar, a VM vai ficar muito lenta rodando sobre uma rede lenta. Né? Vamos fechar aqui. Então eu tenho aqui já o meu storage local pronto para receber backups. Eu vou clicar na máquina virtual. E vou clicar aqui no menu Backup. Antes, eu vou colocar aqui para ele fazer um ping. Ping pode ser para o Google, só para a gente definir se vai perder algum pacote e se vão perder muitos pacotes. Tá? Porque eu vou fazer o backup com a máquina ligada. Então, eu tenho aqui Backup. E vou clicar Backup Now, vou fazer um backup manual. Tá? A primeira opção que me pede ali, que é o local que eu vou salvar, eu só tenho um, então vai ficar esse mesmo. Ele pergunta o modo, na verdade traz aqui para mim já automaticamente o snapshot. Esse eu considero ser o mais indicado, porque ele não para a VM, ele faz o backup da VM, como a gente costuma dizer, a quente. Tá? Então, fazendo o backup em snapshot, ele vai criar um snapshot da VM, vai fazer o backup e depois ele vai excluir esse snapshot. Tá? Eu vou ter a opção aqui de suspender. Tá? Essa opção ela é uma opção que está aqui para compatibilidade, ela não é recomendada. Tá? De onde é que eu tirei essa informação? Né? Tirei da própria documentação. Lembrando que a documentação, o Proxmox tem documentação offline, então eu posso simplesmente, a qualquer momento, né, estou com alguma dúvida, eu clico aqui no Help, e ele vai abrir a documentação, e aí aqui ele traz as informações. Né? A terceira opção lá é aquela Stop Mode, tá? E aí ele fala, né, que nesse modo ele tem alta consistência de dados, né? E ele tem um custo de que vai parar a VM por um pequeno tempo, né? Se a gente colocar aqui Translate, vai ficar mais claro para a gente poder demonstrar, né? Este modo fornece maior consistência de dados, de backup, ao custo de um curto tempo de inatividade. Por quê? Porque ele vai parar a VM, vai iniciar o backup, depois ele starta a VM, ele continua a VM novamente. Tá? Modo de suspensão, esse modo é fornecido por motivo de compatibilidade. Ele suspende a VM antes de chamar o modo de instantâneo, ou seja, ele para a VM antes de fazer o snapshot. Tá? Ou seja, ele não é, ele tá aqui, eles até dizem, né? Ele não vai melhorar necessariamente a consistência de dados, recomenda-se o uso de instantâneos, ou seja, está ali só por compatibilidade, porque ele na prática ele vai ser inferior ao instantâneo e vai ter o mesmo risco do instantâneo. Tá? E aqui ele fala no instantâneo que este modo proporciona um menor tempo de inatividade da operação ao custo de um pequeno risco de inconsistência. Tá? Na prática ele vai dar um período muito pequeno de tempo que talvez ela vai ficar inativa ali, e é o que a gente vai ver na prática agora com o ping ali que eu estou fazendo. Tá? Então vamos aqui em PVE, vou selecionar então Snapshot, né, já que
o suspend não é recomendado e o stop vai parar a VM. Eu não quero parar a VM, eu quero ela online. Então, snapshot. Eu tenho a opção aqui de clicar em protect. O que isso aqui vai fazer? Ele não vai deixar eu excluir esse backup via Proxmox. Tá? Então, ou seja, se eu quiser depois clicar em remover, eu não consigo, ele vai estar protegido. Tá? Claro que eu vou conseguir pela linha de comando lá, se eu tiver acesso ao sistema de arquivos, eu vou conseguir apagar normalmente, né? Ele vai me proteger só dentro do console Proxmox. Eu tenho também aqui as opções de compressão, tá? E aqui ele mesmo já traz aqui entre parênteses o que cada um faz. None sem nenhuma compressão, ou seja, se eu tiver 50 GB essa VM, 50 GB de disco utilizado, a hora que eu fizer o backup, ele vai continuar, meu backup vai estar com 50 GB. O LZO ele vai ter uma compressão, uma compactação, porém ele vai fazer o backup de maneira rápida, porém não é uma compactação boa. Tá? Então, ou seja, ele não vai diminuir muito o tamanho do arquivo. Gzip é uma compactação boa, porém ela é demorada. Tá? Então, ou seja, ele vai demorar mais para fazer o meu backup e vai usar mais processador. E aí tem o Z-Standard aqui, que seria o recomendado, que é o padrão, inclusive, que ele é rápido e bom. Né? Então, ou seja, vai fazer uma boa compactação e ainda assim vai ser rápido. E aí eu vou ter aqui a opção de enviar e-mail. Eu posso colocar o meu e-mail aqui e a hora que ele finalizar esse backup, ele vai me enviar um e-mail com um relatório de como que procedeu o backup, se deu tudo ok, se deu algum erro. Tá? E aí depois eu só vim e clicar em backup. Ele vai iniciar aqui. Beleza, o backup finalizado. Tá? Se eu quiser, eu posso baixar esse log aqui. Eu posso clicar em download, ele vai baixar o log para mim. Vamos fechar aqui, já apareceu aqui o backup para mim. Eu posso dar uma olhadinha qual que era a configuração da VM no dia que foi feito o backup. Então, se eu clicar aqui em Show Configuration, ele vai me dizer quais são as configurações de hardware da VM. Caso eu tenha alterado alguma coisa, eu consigo ver aqui como é que estava no backup. Posso colocar alguma nota nesse backup também, né? Backup Windows 10 feito antes de atualizar. Isso aqui é muito útil, né? Posso mudar aqui a proteção. Pronto, agora está protegido, não consigo mais excluir. Para eu excluir eu tenho que mudar de novo. Tá? E eu posso restaurar. Tá? Depois a gente vai ver se do restore. Beleza, mas agora eu fiz um backup manual. Né? E se eu quisesse agendar isso para fazer todo dia sozinho por mim? Aí eu teria que vir aqui em Data Center e criar uma job. Então eu clico aqui em backup e vou adicionar uma job. Tá? Uma job não precisa ser necessariamente para uma VM. Eu posso fazer uma job para várias VMs. Inclusive várias VMs em vários servidores, né? Se eu tivesse mais servidores aqui, né, aqui embaixo, eu poderia fazer uma job de backup que faria backup de todos os servidores de uma vez só. Tá? Então, no meu caso aqui eu só tenho um servidor, só vai aparecer esse aqui, então eu posso posso selecionar ele. E aqui, novamente eu vou ter que definir qual que é o local que eu vou salvar. E aqui eu tenho um campo novo, que vai ser o agendamento. Tá? O agendamento eu vou colocar que ele já traz algumas opções aqui. Né? Então, por exemplo, quero todos os dias às 21, né? Eu já só venho aqui, ele já seleciona aqui, ó, 21 horas, então é todos os dias, né? Se eu quiser que isso aqui mude para as 2 da manhã, basta alterar aqui 2 da manhã, sem problema nenhum. E aqui ele pergunta, né? Seleciona de modo, né? Eu posso selecionar uma vez só todas as VMs, né? Ou eu posso dizer que eu vou incluir as VMs. Né? Então eu venho aqui, vou selecionar, só tem uma, seleciono só uma. Aqui eu posso colocar, aqui daí nesse aqui eu acho bem interessante você deixar registradinho um e-mail aqui, para que ele te mande todo dia um e-mail dizendo que se deu tudo certo ou não. E aqui no Notify, né, eu posso deixar dizer que para ele me notificar sempre, dando certo ou não, ou me notifica só quando der problema, né? Quando acontecer alguma falha. Compressão, mesma coisa. O modo, mesma coisa. E aqui se essa job está habilitada ou não, tá? Eu também vou ter aqui eu vou ter outra opção aqui, né, que seria repetir, caso perder, né, o agendamento, tá? E eu também vou ter aqui retenção. Isso aqui é legal, tá? Por exemplo, se eu quiser aqui, vou botar aqui Keep All Backups, ele vai fazer backup até estourar o disco, tá? Porém, eu posso clicar aqui, posso dizer que eu quero manter os últimos 8 dias, tá? Então, ele vai apagar para mim sozinho, a partir do 9º backup, do 9º dia, ele vai apagar para mim. Então, isso aqui é bem legal, tá? Ou seja, backups com 9 dias de idade, ele já começa a apagar e eu vou estar sempre com o disco, sempre com o disco limpinho, tá? Então eu posso criar essa job, eu vou criar para 20 e 43, vamos ver se eu consigo criar para 20 e 42, se vai dar tempo. Criei, tá?
São 20 e 43 agora, 41 agora. Vamos ver se às 20 e 42 ele já vai iniciar automaticamente. Mas antes, né, claro, eu vou dar uma olhadinha se a data está correta aqui. 8h41. Vamos ver se a hora que mudar ali para 8h42 ele vai iniciar o backup automaticamente. Perfeito. 8h42 e o backup iniciou aqui embaixo. Ó. Se eu quiser ver como é que está tudo ok, só dou 2 cliques aqui e eu consigo acompanhar como é que está sendo feito o backup. Tá? Que ele traz aqui o comando que ele está utilizando, né? Ele está utilizando o comando vzdump. Caso eu quiser fazer esse backup via linha de comando, eu posso utilizar esse mesmo comando aqui. Se quiser fazer lá agendar um script ou algo assim, não tem necessidade, né? O próprio console faz, mas se eu quiser vou executar ele remotamente, também está aqui. Perfeito, acho que está visto. Tá? Vou esperar eu terminar o backup e a gente já faz o restore para finalizar esse vídeo. Aí eu esqueci de mostrar um detalhe, né? Enquanto a gente está fazendo o backup, está rodando aqui o ping. Eu vou parar o ping agora, Ctrl C, vamos ver quantos pacotes ele perdeu. 0 pacotes. Né? Então, ou seja, a gente fez 2 backups, bem dizer. O outro já finalizou aqui também. E ele perdeu 0 pacotes. Teve algumas latências aqui, creio que seja normal. Tá? Outra coisa também que eu quero mostrar para vocês é que se a gente for vir aqui, né, e dar uma olhadinha o que está utilizado, nós temos 25 GB utilizados. Se eu clicar aqui também na job de backup, dá para a gente ter uma ideia de qual o tamanho. Porque, por exemplo, aqui ele estava copiando, ó, estava com 26 GB e ele estava copiando. A partir daqui ele não copiou, não gravou mais nada, ó, só leu, tá vendo? Ele não escreveu. Então significa que daqui em diante não tinha mais nada para escrever, logo até 26 GB tinha informação, depois não tinha mais, ele passou reto, né? Então beleza, então nós temos um disco em torno de 26 GB, bate com a informação que nós temos aqui, 25.4. Vamos dar uma olhadinha qual ficou o tamanho do backup. Vamos clicar aqui em local PVE, backups, e aqui eu tenho a informação de quantos gigas ficou este backup aqui, ou seja, ele compactou, caiu para metade, né? De 20, menos da metade, de 26 foi para 10.57. Vamos testar o restore então, vamos desligar a VM para poder excluir ela. Perfeito, VM desligada. Nós vamos clicar aqui em mais e vamos clicar aqui em remove. Ele vai pedir uma confirmação, vou ter que selecionar aqui se eu quiser destruir todas as configurações e se eu quiser excluir fisicamente também os discos. Aqui eu vou ter que colocar o ID da VM para confirmar a exclusão. Coloquei aqui 100 e aqui ele habilitou para eu poder remover. Perfeito, VM excluída. E agora como é que eu faço para restaurar? Eu clico aqui em local PVE, clico aqui no backup e clico em restore. Se eu quiser eu posso manter as mesmas configurações que ela tinha na hora que foi feito o backup e só aguardar a restauração da VM. Restore do backup concluído. Vamos iniciar então essa VM. Clicar aqui na VM, clicar em Start. Vamos acompanhar, ver se ela vai iniciar normalmente. Tá aí, máquina virtual ligada, funcionando normalmente. E por hoje seria isso. Se esse vídeo foi útil para você, peço que clique aí no gostei, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum novo vídeo. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.